Lobos devoradores. Falsos profetas. Doutrina de demônios. Teologia da prosperidade. O que a Bíblia diz sobre isso? É o que vamos ver neste vídeo. Mas antes, deixe seu like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deus abençoe. Pregue a palavra, insiste, a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Falsos profetas, espíritos enganadores, doutrina de demônios, ministérios fracassados. O apóstolo Paulo estava preso, mas ainda cuidava das igrejas que ele ajudou a fundar. Em uma de suas cartas enviada a Timóteo, ele explica para Timóteo que viria tempos em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina e dariam ouvidos à doutrina de demônios e voltariam às fábulas. Nos dias em que estamos vivendo, é extremamente importante ter uma doutrina sadia, a fim de que não cometamos erros. Pelas Sagradas Escrituras, compreendemos que estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Todos os sinais que precedem a volta de Cristo estão tendo o seu cumprimento. Entre eles, a apostasia da fé, promovida por Satanás e seus demônios. Hoje, nas igrejas do Brasil, existem pregadores para todos os gostos, pregadores para agradar todas as pessoas. A palavra de Deus tem sido distorcida para se encaixar nas necessidades de cada ministério. Hoje, existem igrejas que celebram o casamento gay e para isso usam a palavra de Deus, dizendo que temos que amar o próximo. Nós temos que analisar que um texto fora do contexto vira pretexto para uma heresia. O que Jesus estava falando é que temos que amar o próximo e não concordar com as atitudes do mesmo. A palavra de Deus é bem clara quando diz em Levíticos capítulo 20, versículo 13: se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação. E hoje existem ministérios que aceitam o casamento gay, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que temos que amar o próximo para se encaixar nas suas próprias necessidades. É certo que temos que amar o próximo, mas não podemos concordar com a atitude que nem Deus aprova. O evangelho genuíno que Jesus mandou pregar é um evangelho sem fábulas, sem heresias, como muitas igrejas estão ensinando em nossos dias. Hoje tem Vale do Sal, rosa ungida, vassoura ungida, água benta ungida, e estão se esquecendo de buscar a verdadeira unção, que é através da oração e do jejum. É bem certo que Deus pode abençoar uma pessoa através de um copo d'água, através da sua fé, mas isso não pode se tornar uma regra em que a pessoa tem que colocar sempre um copo d'água para orar e tomar quando estiver doente. Jesus disse em sua palavra: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse: tome um copo de água ungido e seja curado. Jesus também disse: esta casta de demônios só sai através da oração e do jejum. Ele não disse: passe pelo Vale do Sal e seja liberto. Deus não precisa lenço de Israel. Que lenço? E se veio de Israel, qual é o poder que tem? Jesus não está em Israel. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. Não precisa de lenço, não precisa de propósito. Olha aqui, irmão. O manto da riqueza
Qual é o manto da riqueza? Quanto é que tem que pagar para isso? Tem outro. Mesa da bênção. Faça uma aliança com Deus. A aliança que Deus fez com Jesus não é suficiente. Eles querem fazer outra aliança. O verdadeiro evangelho, genuíno, está baseado no arrependimento. Pregar que Jesus salva, cura e batiza. Muitos pregadores se vendem. Têm mais amor ao dinheiro do que amor em pregar a palavra. E dizem, eu só vou na sua igreja se me pagar uma quantia em dinheiro. Não há nada de errado em querer prosperar, conquistar ou progredir na vida. Este é um desejo legítimo de todas as pessoas. Por isso não há nada contra isso. O que é preciso ressaltar é que esse desejo não pode ultrapassar determinados limites. Quando ele se torna obsessivo e passa a dominar o coração de alguém, nesse ponto ele deixou de ser legítimo e passou a ser prejudicial. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 até o 10, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas ainda existem os remanescentes, aqueles que não se vendem e têm um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus e pregam o genuíno amor de Jesus Cristo. Um falso profeta, ou um apóstolo, ou mestre, não fala de acordo com a palavra de Deus, mas segundo a sua própria carne, pregando para agradar os ouvintes, e não para agradar a Deus. E muitas vezes, esses falsos profetas têm influência demoníaca. Por isso, é muito comum encontrarmos doutrina de demônios nos púlpitos da cristandade. Mas um crente cheio do Espírito Santo discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Portanto, você não precisa ir à sessão espírita para encontrar espíritos enganadores. Basta ir na igreja, que nos últimos tempos está infestada de espíritos enganadores e doutrina de demônios. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, nos alertou acerca dos falsos profetas. E ele disse assim: acautelai-vos aos falsos profetas, eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, também disse dessa maneira, em Atos capítulo 20, versículo 29, eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão entre vós, e não terão piedade do rebanho. O falso profeta é aquele que muda a mensagem por conveniência pessoal. Ele não está interessado na glória de Deus, nem na salvação dos perdidos. Ele está interessado no seu bem-estar. É o objetivo maior do falso profeta, o lucro. E dessa maneira, ele dilui o evangelho, misturando com heresias graves. Transforma o culto num balcão. Transforma o templo em uma praça de negócios. Transforma os crentes em consumidores. É o que ele faz. O objetivo maior do falso profeta é o enriquecimento pessoal. Ele está construindo um império pessoal. Ele não ama a Deus, ele não ama a igreja de Deus, ele tem apenas um propósito: enriquecer.